Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, quem já tinha enviado o trabalho lá de óleos e gorduras, você já tinha olhado? Ou não? Ainda não, Micaela, eu corrigi os relatórios de Ah, tá. bromado. Porque eu fiz uma edição aí, fiquei com medo de já ter visto, entendeu? Ah, tá, não fiz não, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigada.
Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Gente, estão me ouvindo? Boa noite, professora. Sim, Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo. Natanael entrando, que bom. Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, eu acabei de receber uma mensagem da professora Cíntia avisando que até o dia 14 as nossas atividades vão ficar remotas mesmo, tá? Então, semana que vem é semana de provas, então não ia mudar muito, né, para vocês. E aí, no dia 14, a gente deve ter um novo posicionamento da instituição, tá? E eu espero que vocês estejam bem, as coisas estejam caminhando bem. Eu já falei com vocês sobre isso, né? Então, quando a gente voltar para a atividade presencial, a gente vai começar a ter algumas aulas práticas na sequência para compensar essas aulas que a gente não está tendo, né? De prática. Então, a gente está adiantando o conteúdo de prática, de teórica, e depois a gente vai ter as aulas práticas, que eu acho que são as aulas que vocês gostam mais, né? A parte de ir para o laboratório. Em relação a alguns recados, antes da gente começar. Na semana que vem, vocês têm a semana de provas, então vai acontecer igual aconteceram nos outros semestres para vocês, tá? Vocês têm do dia 5 ao dia 5 ao dia 11, deixa eu só dar a data certa aqui para vocês. Do dia 5 ao dia 11, para fazer a prova, tá? E aí vocês vão fazer no próprio AVA, lá na 10ª semana de aula. São 2 tentativas e vocês têm um tempo aí contado, né? São 2 horas para fazer a prova de cada disciplina. Então, na semana que vem, vocês não terão aula, né? A gente não tem aula porque vocês estarão aí dedicados a fazer as provas de todas as disciplinas que vocês cursam, tá? E em relação às atividades, então, nós temos 2 atividades que valem 19 pontos cada. Uma é o nosso relatório de aula prática. Eu até hoje pedi para a Ana Clara, não sabia se o Natanael estava bem, se ele ia entrar, avisar vocês. Aqueles alunos que não participaram da aula prática presencial de umidade e cinzas, me enviaram um relatório dos vídeos que eu mandei para vocês, né? Dos vídeos de simulação de aula prática. E aí, esses relatórios eu já corrigi, só que eu acho que ficaram algumas ideias confusas, porque tem colega que colocou uma atividade diferente do que era proposta, tá? Então, eu fiz as correções de todos que me enviaram, e aí, se vocês quiserem que eu mande para vocês esse trabalho com as minhas considerações, para vocês corrigirem e me mandar de volta, vocês me mandam um e-mail pedindo, professora, manda meu relatório corrigido, por favor, tá? E aí, meu e-mail é barbara.vieira.docente.evangelica.br. Deixa eu só confirmar, mas é isso mesmo. Às vezes até eu confundo o e-mail. Barbara.vieira, docente evangélica. Isso mesmo. Tem alguém com música aqui embaixo do prédio. Docente. É isso mesmo. Tá? Então, quem quiser ver o relatório e fazer as correções conforme eu fiz a sugestão, pode me pedir por e-mail que eu envio para vocês, tá? Grande parte das considerações são em relação à formatação. Então, eu falei para vocês, né, para seguir a formatação da BNT. Eu fiz um modelinho do relatório para vocês. E lá já está formatado certinho. Então, as referências precisam ser em ABNT, a margem, espaçamento, letra, tudo conforme a BNT. Então, quem quiser pode me pedir, e aí vocês refaçam, né? Façam com as correções que eu coloquei lá para cada um, e me envie até o dia 6, tá? Depois do dia 6 eu não aceito mais, tá? Porque o prazo já tá bem esticado aí. Então, a gente precisa disso até no máximo dia 6.
E a outra atividade é aquela revisão que vocês estão fazendo sobre lipídios, que também está lá no AVA para vocês, né? Para vocês pesquisarem sobre os diferentes tipos de gordura. Coloquei lá para vocês no pós-aula. Essa atividade também vale 19 pontos e vocês têm que me enviar também até o dia 6, tá? As demais atividades que valem nota são os pós-aula, né? Aqueles exercícios de marcar X, geralmente, que fica lá depois das aulas. Então, façam, gente. É uma forma de vocês fixarem o conteúdo, tá? E vocês irem atrás no livro para estudar, porque só o que a gente passa em aula não é suficiente. Então, vocês precisam pegar o livro e estudar mesmo, tá? A gente já viu a parte de amostragem, a gente já viu a importância da bromatologia, a gente viu umidade, cinzas, a gente viu depois lipídios, depois proteínas e hoje a gente está vendo carboidratos. Então, se vocês deixarem acumular, é muita coisa, porque a semana de prova vocês têm provas de todo mundo. Então, façam, tá? Façam os exercícios, os pós-aulas valem ponto, todos os pós-aulas ali juntos valem 12 pontos. Sem falar que nesses pós-aulas vocês conseguem praticar e fixar o conteúdo, tá? Então, são essas duas atividades valendo 19 pontos cada, mais o pós-aula que vale, todos eles, 12 pontos, e a prova que vale 50 pontos, tá bom? E aí a prova são 10 questões objetivas lá, só de marcar X. Por isso que é importante vocês estudarem também no livro, porque às vezes, como é questão objetiva, se errou, errou, né? Não tem como eu ler e considerar. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a parte de confusão, de interpretação de o que está sendo pedido no conteúdo, tá? No título lá da questão. Então, estudem, já comecem a se preparar para isso, tá? A prova na semana que vem. A Aline está perguntando se quem enviou já tem a nota. Ainda não, tá, Aline? Eu fiz as correções, como eu vi que tem muita coisa para corrigir, de grande parte dos trabalhos, eu não dei nota exatamente para vocês, quem quiser, tá, gente? Refazer e me enviar, tudo bem. Se não, aí eu vou considerar o que eu tenho, tá? Mas eu ainda não dei a nota, eu fiz as correções de texto lá, aí eu uso uma ferramenta do Word, que é onde eu mexo no texto de vocês, vocês conseguem ver o que eu fiz, tá? Se eu apago alguma coisa, vocês conseguem ver que eu apaguei. Se eu grifo, então vocês conseguem acompanhar todas as correções, tá bom? Então podem me pedir. E aí até teve um grupo que me mandou, que pediu para eu enviar a correção, mas está em PDF. Aí eu vi que vocês, é um grupo, tá? Acho que as meninas me enviaram agora há pouco, então eu já vou fazer as considerações e já mando para vocês de volta, tá? Quem tinha me mandado em PDF, aí eu pedi para mandar em Word, vocês me mandaram, eu já vou fazer as correções e mando para vocês. Alguma dúvida, gente, em relação à prova, às atividades? Tá tranquilo? A gente pode partir para o conteúdo da aula de hoje? Mais uma questão. A gente teve uma reunião na semana passada com a professora Cíntia, outros professores. Eu acredito que os outros professores já estejam fazendo isso, então a gente vai fazer a chamada no começo e no final da aula, tá? Então eu sempre vou começar a aula fazendo essa lista e no final a gente faz novamente, tá? Então a gente sabe que cada tempo de aula tem 50 minutos. Então, se não tiver aqui, agora já são 7h15, aí já perde a frequência do primeiro horário, tá bom? E aí no final a gente faz de novo. Gente, o objetivo disso, assim como das atividades, de ficar cobrando vocês, de melhorar o que vocês fazem, de corrigir, é só o objetivo de ajudá-los, tá? Vocês vão ver, assim, depois que vocês formarem, é uma percepção que eu tenho, que eu tinha durante a graduação e de fato é verdade, que na faculdade a gente vai saber os caminhos para estudar, para ir atrás de conteúdo, né? Mas a gente nunca vai esgotar o conhecimento e aquilo que a gente pode aprender. Então, aqui, o papel do professor, meu, de todos os professores, professora Cíntia, é trazerem vocês para olhar isso, tá? Gente, estudem, vocês precisam, né? Ainda mais nutrição, que a gente sabe que é uma ciência nova, que tem muita pesquisa acontecendo, muita pesquisa que precisa acontecer.
assuntos que caem por terra, né? Uma coisa que é considerada verdade hoje, amanhã já muda. Então, a gente precisa ter esse critério um pouco mais científico de ser mais exigentes com os nossos estudos, né? Então, o que vocês puderem estudar, buscarem livros, a biblioteca virtual que vocês têm é uma boa base para vocês conseguirem pegar esse conteúdo em livros, tá, gente? E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso, podem me procurar, tá? Professora, eu não estou achando conteúdo, professora, me ajuda, porque aí eu posso tentar um caminho para ajudar vocês, tá? Contem comigo. Então, o objetivo não é prejudicar em nada vocês, é ajudar mesmo. E a gente cobra igual pai e mãe, né? A gente tenta corrigir para melhorar, tá? Se eu não me preocupasse com vocês, eu deixaria o negócio correr solto, né? Já ouviram falar isso, deixa correr frouxa porque a gente não está preocupado. Ah, mas eu me importo com vocês. Ano que vem, né? No final do ano, vocês já se formam, então é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho enquanto pessoa, enquanto nutricionista, enquanto professora, então contem comigo e eu queria pedir de vocês essa seriedade, assim, a gente está uma semana de começar as provas, para vocês já fazerem um cronograma, né? É uma coisa que sempre me ajudou muito. Fazer um cronograma de estudos, um roteiro, porque senão a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, né? Ah, eu estou assistindo aula de promato, pensando no trabalho da disciplina tal. Então, façam um cronograma, organizem o tempo de vocês. Gestão de tempo ajuda muito, tá? Vocês souber que tal horário você está estudando tal coisa, outro horário você está estudando outra coisa. Quando você estiver fazendo uma coisa, você não está pensando em outra coisa. Tá? Então, é uma ferramenta que geralmente me ajuda, principalmente quando eu estou desesperada com mil coisas para fazer, me ajuda muito, tá? Talvez seja uma dica para vocês aí que vão entrar em semana de provas. Bom, então eu vou fazer a chamada de vocês agora, da primeira hora, tá? E aí eu peço que vocês respondam rapidinho para a gente não perder muito tempo da aula. A Aline Assis, tá aí? Presente. Obrigada. Ana Carla Rodrigues. Não. Ana Luísa. Também não. Anderson Rodrigo. Presente. Obrigada. Ana Carolina. Ana Carolina Martins, não? Ana Clara. Presente. Anne Beatriz. Presente. Cindy. Presente. Daiane Costa. Daniela Rodrigues. Presente. Daiane da Silva. Não. Eulália. Presente. Fernanda de Souza. Não. Fernanda Lobo Martins. Presente. Franciele. A Fran tá aí, ela tinha entrado. A Franciele estava aqui agora. A Ellen. Presente. Obrigada. Heloísa. Isabelle Aguiar. Não. Isabelle Gonçalves. Presente. Obrigada. Jéssica Assis. Júlia Andrade. Presente. Obrigada. Lana. Não. Lídia. Lídia Raquel. Luanda. Presente. Marcela Laura. Presente. Mônica. Presente, professora. Obrigada. Mariana. Presente. Obrigada. Micaelen. Presente.
Milena Macedo. Milena Bento. Não. Natanael. Presente, professora. Tá bem, Natanael? Cheguei aos 92% de bem, professora, graças a Deus. Ai, que bom, fico feliz. Pamela. Presente. Obrigada. Samara. Presente. Professora, a internet da Franciele caiu. Ah, tá, obrigada. Sara. Não. Tieme. Presente. Valéria. Presente. Vitória. Walina. Presente. Érica. Não? Bom, então tá bom, gente. Vamos lá. Deixa eu só salvar aqui. Bom, então na aula passada, Professora, nós falamos... Oi? a Érica falou que não tem como ela responder agora porque ela está no trânsito, ela acabou de sair de serviço. Ah, tá. Obrigada. Na aula passada, nós falamos sobre a determinação de proteínas, se eu não estiver enganada, ou lipídios, foi proteínas. E hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Hoje nós vamos falar sobre a determinação de carboidratos. Tá? E aí, a gente falando da composição centesimal de carboidratos, a gente tem aí alguns objetivos na nossa aula. A gente vai enumerar as classificações químicas dos carboidratos. A gente até fez isso no começo da disciplina, né? Que a gente passou por cima de todos eles, dos macronutrientes. Hoje a gente vai ser um pouco mais específico. Eu vou mostrar para vocês a aplicação dos métodos de identificação e análise da composição de carboidratos em alimentos e como interpretar os resultados das análises em rótulos nutricionais, tá? Então, assim como lipídios e proteínas, a gente vai falar um pouquinho do rótulo em relação a carboidratos. Eu coloquei para vocês a referência desse livro da Heloísa, inclusive é esse livro aqui, gente. Eu acredito que tem ele lá na biblioteca virtual de vocês, e ele é um livro bem fininho, assim, dá para vocês verem, e ele é bem didático, tá? Ele é super, super claro, assim, na forma com que ele coloca, então é um dos livros que eu uso como base para montar a disciplina de vocês. E, além disso, eu uso também a plataforma Saga. Então, eu vou colocar para vocês, eu acho que ainda não coloquei, o capítulo do livro da plataforma Saga em relação a esse assunto de hoje, tá? Eu posso colocar lá, se vocês não tiverem acesso ao livro na íntegra, na biblioteca virtual, tá? Qualquer coisa vocês podem me avisar que eu coloco sem problema nenhum. Então, na aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre isso, como que nós vamos determinar a composição, o teor de carboidratos de um alimento, tá? Então, a gente sabe, isso daqui, acho que alguns desses conteúdos já vão ser um pouco repetitivos para vocês, mas a gente sabe que os carboidratos, eles são formados, né, por hidrogênio, oxigênio e carbono, e que, de maneira geral, a gente pode chamar o carboidrato de glicídio, ou de amido, ou de açúcar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a cenoura tem açúcar, o que a pessoa está querendo dizer? Que a cenoura tem carboidrato, né? E de fato tem. Então, muita gente usa esse termo e não é errado, tá? É sinônimo mesmo quando a gente fala de açúcar. Lídia, depois eu falo com você, tá? Sobre isso. Então, são sinônimos, tá? Glicídios, amido e açúcar. E esses carboidratos, gente, eles são classificados de acordo com o número de unidades de polidroxialdeído. Professor, o que é isso? É o tamanho da molécula desse carboidrato, né? Ele pode ser mono, oligo ou polissacarídeo, tá? Então, vamos observar aqui cada um deles.
Essa daqui, esse é um fluxograma de divisão, de classificação dos carboidratos, né? Que a gente tem os carboidratos simples ou complexos. Os simples são os monossacarídeos, e os monossacarídeos mais comuns que nós temos, né? Glicose, frutose e galactose, e os disacarídeos, maltose, sacarose e lactose. A gente vai ver cada um deles. Em complexo, a gente tem o glicogênio, o amido e as fibras. Tá? Essa daqui é uma classificação que nós temos para os carboidratos. E aí, quando a gente fala de carboidrato de mono, oligo e poli, a gente tem aqui os monossacarídeos, que são esses, tá? Os disacarídeos são oligosacarídeos também, e os poli são as fibras, tá? É uma outra classificação. A gente vai ver cada um deles aqui durante a nossa aula. Então, os monossacarídeos, como eu falei para vocês, os mais comuns é a glicose, a frutose e a galactose, tá? A gente também tem a manose, que é um monossacarídeo. Eles são formados, gente, por uma única unidade de um polidroxialdeído ou uma polidroxicetona, tá? É a composição química desses carboidratos. Então, se a gente olhar aqui, ó, a fórmula química, a composição química deles é basicamente a mesma. O que vai mudar são algumas posições de hidrogênio e de oxigênio, tá? Mas a composição química deles é a mesma, CH2OH. E eles são formados, então, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Diferente das proteínas que têm o nitrogênio em grande quantidade. Então, de acordo com essa classificação, né, dentro dos monossacarídeos, a gente tem as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e por aí vai, tá? Vai depender aí do tamanho dessa molécula. E os monossacarídeos, gente, ele é muito importante porque eles são utilizados como fonte de energia na nossa respiração, na respiração das nossas células, tá? Na respiração celular. E eles são caracterizados por serem simples e não podem ser hidrolizados, tá? Então, eu tenho o monossacarídeo, ele é formado por uma única cadeia, tá? Uma única unidade de um polidroxialdeído ou uma polidroxicetona. Eu não consigo fazer hidrólise, tá? Lembrando que hidrólise é quebra. Eu não consigo hidrolisar esse monossacarídeo, ele já está na forma mais simples dele, que é a forma que o nosso organismo consegue absorver. Os monossacarídeos mais abundantes que a gente tem são as hexoses. Tá? As hexoses, ela tem essa fórmula, C6H12O6, que é a glicose, a frutose e a galactose. Tá? A glicose, gente, ela é essencial, a gente tem ela aí como o monossacarídeo, talvez o açúcar mais conhecido e mais importante no nosso metabolismo. Ela tem, além de uma função energética, ela faz parte aí da formação de carboidratos complexos, tá? Então, os monossacarídeos que a gente está olhando, eles são encontrados livres ou ligados a algumas moléculas maiores, e os que a gente tem mais utilização, né, tanto na nossa alimentação e mais disponível na natureza, são os monossacarídeos compostos por 6 ou 5 carbonos, as hexoses e as pentoses. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, as hexoses mais importantes que nós temos, glicose, frutose e galactose. Quando a gente fala, gente, ose, tá? Glicose, frutose e galactose, significa que é um açúcar. Então, sempre que vocês verem esse sufixo aqui, a gente vai lembrar que é um açúcar, tá? E elas são diferentes umas das outras pelo seu comportamento químico diferente, e elas terão uma doçura diferente, tá? E a fonte dietética também diferente. A frutose é a mais doce, tá? Que a gente conhece aí, na verdade, é o açúcar mais doce que a gente tem, é a frutose. E aí, falando das pentoses, então essas daqui são as hexoses mais importantes, e as pentoses, a gente vai ter ela com uma importância muito grande na formação do DNA e do RNA, tá? Então, uma base nitrogenada, ela é formada por um grupo fosfato e por um açúcar, que esse açúcar, na verdade, é uma pentose. O que é uma pentose? É um monossacarídeo formado por 5 carbonos, tá? 5 unidades de carbono aí. Então, aqui, ó, eu tenho 5 átomos de carbono, que caracteriza que esse mono é uma pentose, e eles são, gente, essenciais na formação dos ácidos nucleicos. Então, por exemplo, já ouviram falar de ácido desoxirribonucleico, né? É o nosso DNA, nosso RNA. E eles participam, então, da formação
tá? O desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico é o DNA e o ácido ribonucleico é o RNA, tá? Então, lembrando que o nosso DNA, ele é formado por bases nitrogenadas, né? E essas bases nitrogenadas nada mais são que um açúcar ligado a um grupo fosfato, tá? E esse açúcar é um monossacarídeo, é uma pentose formada por 5 átomos de carbono. Tranquilo? Então, essa daqui é a constituição química dos monossacarídeos de forma geral. E aí, a glicose, que eu falei para vocês, ela é muito comum, a gente conhece bastante, né? Tem uma aplicação aí, não só na nossa alimentação, mas uma implicação direta com a nossa saúde. Ela é encontrada no nosso sangue, né? O carboidrato simples, o açúcar que a gente tem circulando no nosso sangue. E a absorção da glicose, gente, é muito rápida no nosso organismo. Por quê? Porque ela não precisa passar por nenhum tipo de quebra, né? A glicose, ela é altamente absorvida e muito rápida, porque ela já é um monossacarídeo que vai ali estar na forma pronta para absorção. Essa glicose, gente, ela vai ser aí, vocês devem estar vendo isso em nutrição esportiva, ela é uma fonte de energia muito importante na prática de atividade física. E quando a gente precisa armazenar essa glicose, no nosso corpo, a gente vai armazenar na forma de glicogênio, tá? E esse glicogênio é um polissacarídeo, a gente vai ver ele ali mais para frente. Nas plantas, nos vegetais, a glicose, ela é armazenada na forma de amido, tá? E no nosso corpo, na forma de glicogênio, tá? Isso é muito importante. E aonde a gente armazena a glicose, né? O glicogênio? No músculo e nos fígados. No fígado. Seria bom se tivesse mais de um fígado, né? No músculo e no fígado, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma barra de cereal. Olha só. É uma barra de cereal de aveia, banana e mel. Batendo o olho aqui, a gente sabe que provavelmente vai ter muito carboidrato. Beleza? Mas a gente espera que seja, que tenha um teor de fibras considerável e que não seja só açúcar, né? Só que quando a gente olha a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente, xarope de glicose. Ou seja, é uma barrinha de glicose praticamente, né? Aí continua, vem os cereais, aí depois vem açúcar, que também é glicose, maltodextrina, a gente vai ver que também é um sacarídeo, né? Aí tem açúcar mascavo, açúcar invertido, tá? Então, isso daqui é a lista de ingredientes de uma barra de cereal, e a gente sabe que a ordem aqui dos fatores altera o produto, né? Então, quanto mais na frente eu tenho o ingrediente, ele está em maior quantidade no meu produto. Então, o que é que essa barrinha tem em grande quantidade? Xarope de glicose. Então, é importante a gente saber olhar o rótulo. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? Muito açúcar para uma barra de cereal só. E aí fala que ela é light. Quando a gente fala que o alimento é light, gente, a gente tem que saber, ele é light em quê? Tá? Quando o alimento é light, pela legislação brasileira, ele tem que ter uma redução de 25% de algum ingrediente. No caso dessa barra, ele não deve ser light em carboidrato, né? Ela deve ser light em sódio, em alguma coisa assim. Então, a gente precisa olhar light em quê? Né? Quando a gente olha light, as pessoas já acham que é só em teor calórico. Mas, às vezes, para reduzir o teor calórico ou para reduzir o teor de lipídio ou de sódio, aumenta em outras coisas. Aqui, no caso, tem muito açúcar nessa barra de cereal. Né? A gente tem 18 gramas de açúcar numa barra de 22 gramas. Né? Então, aqui é praticamente açúcar uma barra de cereal dessa. Então, é importante a gente olhar isso. E sempre que está escrito light, a gente tem que saber light em quê? Né? Será que é em sódio? Porque em açúcar aqui não é. De 22 gramas, 18 é carboidrato. Então, é muito estranho. 18 de carboidrato, 1 de gordura. É estranho, né? Tem que tomar muito cuidado com essas compras aí, com os rótulos dos alimentos, tá? Professora, Oi. só fugindo um pouquinho do assunto. A nossa legislação, ela não obriga o fabricante a informar na embalagem o que é essa redução, não? Obriga. Então, Tá, a eles têm que informação vem na embalagem. Tem que estar. Só que, assim, nem sempre vai estar... Eu nunca vi, tá? Escrito bem grandão aqui, perto do light. É muito difícil. Eu já vi, assim, às vezes vem redução de sódio,
com teor reduzido de gordura, mas é muito raro, tá? Geralmente vem escrito na descriçãozinha pequena, que é uma coisa que o consumidor geral não se atenta, mas a legislação obriga que seja colocado sim, tá? Agora, o problema é a gente cobrar isso e fiscalizar, porque tem algumas indústrias que não colocam, principalmente se forem marcas menores, tá? Elas têm essa tendência aí, às vezes, não colocar. Podem reparar, vocês começarem a reparar rótulos, vocês vão ver muito isso. Quando tá escrito o diet, gente, a diferença entre diet e light básica, né? Fugindo um pouco do assunto, mas só para vocês terem um pouco de ideia, porque diet vai relacionar direto com o que a gente está falando. O alimento diet, ele é destinado a um fim específico, tá? A um fim dietético específico. Quando a gente fala dietético, é voltado para alguma necessidade especial, alguma doença. Então, quando a gente fala alimento diet, a gente está falando que é um alimento voltado para pessoas com diabetes, tá? Que não podem fazer o consumo de açúcar simples. Então, são alimentos que você não vai encontrar açúcar de adição, vocês não vão encontrar a sacarose, tá? A gente vai encontrar em alimentos diet os adoçantes, os edulcorantes, tá? Então, ele não pode ter, de jeito nenhum. Então, diet, vocês vão lembrar de diabético, tá? Não pode ter. O light, ele pode ser light em açúcar, em gordura, em sódio, em caloria. Ele pode ser light em vários aspectos, tá? Só que aí é que tá a armadilha. Às vezes, o alimento diz que é light, igual no caso dessa barra de cereal. Ah, ele é light. Light em quê? Provavelmente aqui, ela tem 84 quilocal, mas só de olhar, a gente vê que tem 18 gramas de carboidrato. E tem 1 grama de gordura, 1,1 grama de gordura e 1 grama de proteína. Então, assim, será que ela é light em sódio? Porque o sódio aqui, 16 miligramas, ou, bom, provavelmente é light em sódio pelo rótulo, tá? E a gente ainda tem a gordura saturada, porque vai gordura de palma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, se ele fala que ele é light, ele tem que especificar no rótulo, light em quê? Tá? Então, a gente sempre vai olhar isso. Depois que eu olhei light em quê, antes de comprar, gente, olhem a lista de ingredientes, tá? Olhem a lista, porque aqui a gente acha um monte de coisa. Principalmente falando de pão integral, eu acho que eu já comentei isso com vocês. A lista de ingredientes de pão integral, às vezes a gente bate o olho, é muito difícil encontrar um pão integral de fato, tá? Porque geralmente o primeiro ingrediente do pão integral é farinha de trigo, que não é integral, tá? É uma farinha de trigo refinada. Então, deem uma olhada na lista de ingredientes. Os alimentos light e diet geralmente são alimentos mais caros. Se o consumidor ele não está atento a isso, a indústria consegue ganhar dinheiro em cima dessas coisas, tá? Além de fazer aí todo mal para a saúde, né? Que a gente sabe que faz, tá? Então, deem uma olhada nisso. Aqui mesmo, além de ter muito açúcar, os cereais, flocos de cereais, cevada, aveia, açúcar, malto, extrato de malte, sal, antiumectante é conservante, estabilizante é conservante, mel, açúcar, gordura, açúcar, óleo de milho, antioxidante é conservante, corante, mais conservante, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Mas que é obrigada a estar no rótulo é sim. Difícil é todos seguirem. Beleza? Bom, a frutose, né? O monossacarídeo, que eu falei para vocês, é o mais doce de todos os monos, tá? É mais doce que a glicose. As frutas contêm de 1 a 7% de frutose, e olha que fruta é doce pra caramba, né? Laranja mesmo é muito doce, ainda mais quanto mais madura ela tá, mais doce ela fica, geralmente, tá? E a gente encontra 4% aí do mel, 4% de frutose no mel. E aí, a indústria também fabrica edulcorante com frutose, tá? Vou mostrar para vocês dois. E a gente encontra frutose nas frutas, nos sucos, no mel, tá? Faz parte da sacarose, que a gente vai ver que a sacarose é um disacarídeo. Só que a frutose, diferente da glicose, ela tem a absorção um pouco mais lenta, tá? Então, ela fornece uma energia aí mais gradativa para o nosso organismo. Por exemplo, gente, quando a pessoa tem hipoglicemia, o que acontece?
o nosso sangue, a gente faz aquela glicemia capilar, né, na ponta do dedo, e vai ver quanto que você tem de glicose circulando ali na sua corrente sanguínea naquele momento. Quando tem gente que fica muito tempo sem comer, ou que faz uma atividade física intensa e a gente fala, né, da morredeira, dá aquela sensação que vai desmaiar, perde o ar, as vistas escurecem, a pressão cai, pode ser uma hipoglicemia, né, a baixa quantidade de açúcar no sangue. E aí a pessoa tem que comer o quê? A gente tem que comer glicose, tá? De preferência, claro. Então a gente fala, né, anda sempre com uma balinha na bolsa. Porque no bolso, porque deu essa sensação ruim, acha que vai desmaiar. Tem gente que já sabe que tem episódios de hipoglicemia com frequência, então andem sempre com uma balinha ou um gominho de mel na bolsa para poder resolver esse problema, porque é rapidinho absorve, tá? A gente vai ver que o mel tem glicose, além da frutose, então, na verdade, é a sacarose que está no mel. Então, a gente consegue resolver esse problema rápido. Não pode ficar sem comer muito tempo, porque aí abaixa a quantidade de glicose na corrente sanguínea, né? Isso é muito prejudicial para o nosso cérebro, que depende dessa glicose como combustível primário, né? E aí a gente começa a degradar as nossas reservas para suprir essa necessidade. E isso, dependendo da quantidade de vezes que acontece, a frequência, é muito prejudicial para o nosso organismo, né? Vocês devem discutir isso em outra disciplina também. Então, aqui são 2 exemplos de edulcorante com frutose, a base de frutose, né? E aí, quando a gente fala de edulcorante, gente, é um tema bem controverso, bem polêmico, né, na nutrição, vocês já devem ter ouvido algumas coisas sobre isso. Os edulcorantes naturais são mais indicados do que aqueles industrializados, tá? Então, por exemplo, tem alguns edulcorantes que são bem famosos, são bem baratos, que é feito de acesulfame de potássio, ciclamato de sódio. Tem que tomar muito cuidado com esses que são artificiais, tá? Eles são mais prejudiciais. Só que o que a gente tem que pensar? O prejuízo desses edulcorantes, eles acontecem a longo prazo, né? E com uma quantidade muito alta de uso, o que não é comum acontecer, tá? Então, existe, claro, um bom senso para o uso de adoçante, né? Mas também não é o fim do mundo aquela pessoa que faz o uso de adoçante, né? É só escolher uma opção que seja aí de melhor composição, mais natural. Eu, por exemplo, assim, meu pai tem diabetes, então em casa a gente tenta cortar o açúcar de mesa, né? Não fazer o uso do açúcar branco, que seja o demerara, enfim, a gente tenta não usar. Então, por exemplo, o que é muito prejudicial na pessoa que tem diabetes, às vezes, é o hábito do café com açúcar. Porque quem toma café é uma garrafa de café por dia. Então, toda hora tá ali beliscando café. Se tem açúcar de mesa nesse café, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar orgânico que seja, né, vai aumentar essa glicemia, vai contribuir com a piora do quadro de diabetes. Então, a melhor opção é reduzir aí o consumo de carboidrato simples, né? Aí entra glicose, frutose. Por isso que quem tem diabetes não pode comer, por exemplo, a melancia inteira quando quer, ou sentar com um balde de 10 laranjas para comer de uma vez. Por quê? Fruta tem frutose. Frutose é um açúcar, né? Então, a gente precisa saber ponderar e equilibrar esse consumo, tá? Bom, e aí os oligosacarídeos, que eu falei para vocês, entre eles nós temos os disacarídeos, né? Então, os oligosacarídeos, gente, eles contêm até 10 unidades de mono, tá? Os mono que a gente acabou de ver. E aí, os disacarídeos é um dos grupos mais importantes que a gente tem nos oligosacarídeos, né? Os disacarídeos, então, são formados por 2 monossacarídeos. Quando eu tenho glicose com frutose, é sacarose, glicose com galactose, lactose, glicose com glicose, maltose. Aqui entra a explicação de como que a gente fabrica cerveja, por exemplo. A cerveja, ela é fabricada com 4 ingredientes, somente. Água, fermento, o que mais? Carboidrato e aromatizante, tá? Então, a gente tem esses 4 ingredientes aí da cerveja. Vocês devem ter visto que agora tá na moda fazer cerveja de milho, cerveja de
de não sei o quê, estão fazendo cerveja com um monte de carboidrato diferente, tá? E aí entra, eu vou explicar para vocês como que a gente forma essa maltose, né? Já ouviram falar de cerveja por malte? É o tal do malte aqui que fornece para a gente glicose com glicose. Então, o malte, gente, ele é produzido a partir de um processo de fabricação, tá? A gente não encontra o malte. Ah, eu vou colocar malte na cerveja. Não é assim. A gente precisa produzir esse malte, tá? Por isso que geralmente essas cervejas duplo malte, ou elas são mais caras, ou são mais especiais, porque tem todo um processo para a fabricação desse malte. Então, basicamente, a cerveja é constituída por esses 4 ingredientes. Vocês não vão encontrar cerveja com nenhum outro ingrediente diferente desse, a cerveja tradicional, claro, né? Então, é a água, o aroma da cerveja, que quem dá esse aroma é o lúpulo, o carboidrato e o fermento, né? A fermentação aí, que a gente coloca. Que no caso, a cerveja é a Saccharomyces cerevisiae, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o malte, gente, ele acontece a partir da degradação do amido, tá? Pode ser amido do milho, por exemplo, igual no caso que estão fazendo cerveja de milho. Pode ser a degradação do amido do milho. Então, a gente vai precisar aí ter o processo de malteamento desse amido para acontecer a formação do malte, tá? E aí também envolve a fermentação alcoólica, que vocês já devem ter estudado isso em alguma disciplina, talvez em bioquímica, essa parte de fermentação alcoólica. A gente não coloca álcool na cerveja. A fermentação alcoólica, ela acontece a partir da fermentação, né? O fermento, o Saccharomyces cerevisiae, faz a fermentação desse amido. Dessa fermentação, a gente vai ter aí a conversão desse amido em carboidrato simples, o carboidrato em CO2 e álcool, né? Então, a gente tem aí um processo na fabricação da cerveja, tanto para a fabricação do malte, quanto para essa parte do álcool, né? A cerveja, hoje, ela está muito industrializada, a gente tem vários processos de controle, tudo é extremamente controlado. Mas antes, não, né? Era um processo que acontecia naturalmente por essa fermentação alcoólica. Tá? Então, o malte, a gente não encontra ele livre na natureza, ele não é um ingrediente livre, assim como, por exemplo, a frutose ou a glicose. Tá? Ele é feito a partir de um processo de fermentação, de degradação do amido do grão, tá? Então, degradou o amido do grão, esse processo que a gente chama de malteamento, aí a gente tem a formação desse malte, tá? Ficou mais claro para vocês a questão do malte, de onde vem a cerveja duplo malte? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá bom. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, a sacarose, então, é um disacarídeo, glicose com frutose, a lactose, que é o açúcar presente no leite, né? Glicose da lactose, e a maltose, açúcar, a gente pode até falar, açúcar presente na cerveja, glicose com glicose. E aí, eu falei para vocês que os disacarídeos são 2 monos que estão ligados e eles se ligam por uma ligação que a gente chama de glicosídica, tá? A sacarose é o mais comum, tá? Dos oligosacarídeos, dos disacarídeos. Está presente aí nos doces, sucos, refrigerantes, tudo isso que tem açúcar é sacarose. E a sacarose, gente, como ela é um disacarídeo, né, glicose com frutose, ela precisa passar por uma hidrólise, que é a quebra. Então, eu tenho a sacarose com água, vai me gerar glicose e frutose. Aí, o meu organismo, glicose, ele consegue absorver e frutose, ele também consegue absorver, tá? Da mesma forma, se eu uno glicose com frutose, eu tenho a síntese aí, originar a sacarose e água. A sacarose, então, ela é um oligosacarídeo, um disacarídeo, formado por glicose com frutose. Está presente na cana-de-açúcar, no açúcar de beterraba, mel, melaço, não sei se já comeram melado, né? A gente chama aqui em Goiás. No açúcar de mesa, no açúcar mascavo. Tem rápida absorção, tá? Aumenta a glicemia também rápido. E fornece energia aí imediata para o exercício e contribui para as reservas de glicogênio. A maltose, que eu expliquei o processo para vocês, ela não é encontrada livre na natureza, então ela é obtida através da degradação do amido do grão, tá? Então pode ser da cevada ou do milho, enfim, do grão
que a indústria quiser, né? No caso da fabricação da cerveja. Então, ela não é formada, não é encontrada livre na natureza. Ela acontece a partir de um processo que é chamado de malteamento, tá? E aí, os polissacarídeos, gente, eles vão ter aí mais de 10 cadeias de mono, tá? Na verdade, eles vão ser formados por centenas ou milhares de monossacarídeos. Então, aqui é o que a gente chama de carboidratos complexos, tá? Geralmente, gente, os polissacarídeos, eles são insolúveis, tá? Os monossacarídeos, os carboidratos simples... Tem alguém que não Os monossacarídeos, eles são formados... eles são solúveis em água, tá? Os polissacarídeos geralmente são insolúveis. E aí, de acordo com as funções biológicas, esses polissacarídeos são classificados em energéticos de reserva ou estruturais. Os energéticos de reserva, eles são as formas que a gente armazena glicose. Então, eu falei para vocês. Nos vegetais, a principal forma de armazenar glicose é o amido, tá? Então, acontece, por exemplo, na semente de arroz, nas raízes, como é o caso da mandioca ou a batatinha. Ali é a reserva de amido daquela planta, tá? Por isso que ela é fonte de carboidrato, que a gente está comendo a reserva de amido da planta, né? A reserva de carboidrato da planta, que é o amido. E no nosso corpo, ela é armazenada aí na forma de glicogênio, no fígado e nas células musculares. Tá? Então, esses são considerados o glicogênio e o amido, polissacarídeo energético de reserva. Então, o amido, ele é o carboidrato que a gente tem maior quantidade aí na reserva das plantas. 40% de grãos de cereais, até 90% é formado por amido, tá? Leguminosa chega a 50%. Tubérculos, de 65% a 80%, e frutas imaturas, até 40% é formada por amido. Então, o amido, ele tem essa característica de ser uma importante fonte de energia para o nosso organismo. Ele é composto, gente, pela amilose e pela amilopectina. Não sei se vocês já ouviram falar da amilose e da amilopectina. A gente consegue digerir as duas formas, tá? A amilose é o que a gente chama de parte solúvel e a amilopectina insolúvel. Então, a amilose, gente, ela vai trazer aí algumas características sensoriais para os alimentos, tá? Principalmente textura, a parte de absorção de água, a expansão, cor, brilho, tá? Então, está relacionado a essa alteração que acontece durante o processamento do alimento aí, durante a culinária, tá? A amilose é de grande importância na indústria alimentícia, por todas essas características que ela tem, principalmente de absorção de água e de expansão. E a amilopectina, ela forma um gel, tá? Esse gel faz com que a gente consiga fazer a digestão dela. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, o risoto, acho que eu já falei isso com vocês, né? Que a gente vai vendo soltar ali como se fosse fazendo uma adesão entre um grãozinho de arroz e outro ali no risoto, aquilo ali que está soltando é o amido, né, mais especificamente a amilopectina, que quando tá ali a água, o calor, vai formando esse gel, tá? Então, essa consistência aí, essa formação de gel, traz essa característica que também ela é muito aproveitada na indústria, tá? Na indústria e na culinária. Ela faz parte principalmente aí do macarrão, do arroz, do molho branco, enfim, essa parte de textura e de consistência de algumas preparações culinárias, tá? Bom, e aí os polissacarídeos estruturais, eles já vão fazer parte aí da estrutura dos seres vivos, né? Quando a gente fala de carboidrato, a gente não consegue pensar muito o carboidrato como uma parte estrutural. Estrutura a gente vai relacionar a proteína. Mas a gente tem, sim, principalmente a celulose e a quitina, 2 polissacarídeos importantes aí na parte estrutural, tá? A quitina, gente, ela é um polissacarídeo bem resistente, e tem átomos de nitrogênio na molécula. Então, um exemplo nojento, tá? Casca de barata. Quando a gente tenta matar a barata, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas comigo já aconteceu várias vezes. Você mata a barata. Aí você fala, morreu esse negócio. Aí você olha um pouquinho, ela mexeu, mudou de lugar. Você fala, gente, eu matei esse bicho. Passa um pouquinho, ela mudou de lugar de novo, ela sumiu, tá? Por quê? Você não tinha matado.
A casca da barata, aquela parte horrível ali por cima, que a gente quase arrepia só de lembrar, é formada por quitina, tá? Essa quitina, gente, ela faz parte também desse esqueleto que a gente fala esqueleto externo, tá? De alguns insetos. É muito resistente. Então, para matar o bicho, tem que ter certeza que matou mesmo. Geralmente, inseticida é mais eficiente. Depois que você joga inseticida, você pisa e taca o negócio em cima, porque é duro o negócio. Tá? E faz parte de vários insetos, essa quitina. E um outro polissacarídeo é a celulose, né? Que faz parte aí, forma a parede celular de células vegetais. E ele é o polissacarídeo mais abundante na nossa biosfera. Então, a celulose, gente, ela é rica em glicose. A gente fala em celulose, a gente lembra da produção de papel, né? A gente consegue aproveitar ela depois que ela é digerida e dividida na forma de glicose, né? A gente não consegue absorver carboidrato que não seja na forma de monossacarídeo. Só que no nosso corpo, gente, a gente não consegue digerir celulose, porque a gente não tem a celulase. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Tudo que termina em ase é enzima. A enzima que digere a lactose é a lactase, que digere a celulose é a celulase. Só que o nosso corpo não tem celulase, tá? Alguns animais têm. Mas aí a celulose ela vai funcionar no nosso organismo como fibras, tá? É o polissacarídeo que a gente não consegue fazer absorção, são as fibras. Então, a celulose é uma fibra, e aí ela ajuda nessa parte de reter água nas fezes e ajuda no funcionamento do intestino. Então, alguns animais conseguem fazer a digestão de celulose, tá? Principalmente algumas bactérias, e os cupins, que a gente sabe que cupim adora comer madeira, né? Também consegue, tá? Porque não são os cupins que têm a celulase, gente. São os protozoários que estão lá no intestino do cupim que conseguem fazer a digestão da celulose. Super interessante isso. Ana Clara, agora a celulose, como ela faz a retenção de água, ela é insolúvel, tá? É uma fibra insolúvel. E aí a gente tem uma outra classificação para os carboidratos, que são os glicoconjugados. Vocês já devem ter ouvido falar de glicoproteínas, de glicolipídios, a gente até falou disso na aula de proteínas e lipídios. Então, quando essa moléculazinha de carboidrato se une a um lipídio, é um glicolipídio. Se ela se une a uma proteína, é uma glicoproteína. Então, quando vocês estiverem estudando alguma coisa em relação à imunidade, né, o sistema imunológico, bioquímica, vocês vão estudar muito glicolipídio e glicoproteína, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia polipeptídica ligada no oligosacarídeo. Esse daqui, então, é uma glicoproteína, tá? E aí a gente tem várias glicoproteínas e glicolipídios no nosso organismo que exercem diversas funções a nível celular, tá? São muito importantes esses glicoconjugados. Eles conseguem casar aí um com o outro. Bom, e para que a gente precisa de carboidrato, gente? Primeiro, a gente fala de carboidrato, a gente lembra de energia, que esses carboidratos são excelentes combustíveis porque eles fornecem energia. E aí vocês não podem esquecer que o ser humano, ele faz essa reserva aí de polissacarídeo como amido, e os vegetais, o ser humano como glicogênio, e os vegetais como amido, tá? Por isso que os alimentos que a gente consome, que são ricos em amido, né, os tuberculosos, as raízes, as formas de energia, de reserva energética dos vegetais são muito ricas em amido, em carboidrato, tá? E para que a gente precisa determinar a quantidade de carboidrato no alimento? A parte nutricional, né? Eles são importantes como adoçantes naturais, é matéria-prima para produtos fermentados, como no caso a cerveja, é o principal ingrediente dos cereais, as propriedades reológicas da maioria dos alimentos de origem vegetal, reológicas, desculpa, gente, e responsável pela reação de escurecimento em muitos alimentos. Maçã, por exemplo, banana, se a gente corta a fruta, logo escurece, né? É pela questão da frutose, tá? Uma outra necessidade dessa determinação dos carboidratos são para os processos de fermentação, gente. A gente determinar a quantidade de carboidrato, fazer essa análise do carboidrato no alimento, vai fazer com que a gente consiga entender a cinética do processo. E aí a indústria fala, não, até aqui tá bom essa fermentação, chega, não quero fermentar mais, tá? Então, isso é muito importante. Na saúde, a gente vai lembrar muito aqui do diabetes, né?
O diabetes é uma condição que está relacionada à quantidade de açúcar no sangue. Então, a gente viu isso, eu acho que a gente viu isso na disciplina de nutrição e dietética. Me corrija se eu estiver errado. A gente reserva a glicose ali em forma de glicogênio no nosso fígado, né? Aí eu tenho a insulina, que é um hormônio liberado pelo meu pâncreas. A insulina vai lá no pâncreas, o pâncreas libera a insulina vai lá no meu fígado, fala glicose, preciso que você vá para o sangue. Então a insulina vai transportar a glicose para o sangue. Quando eu tenho muita glicose ali no meu sangue, desculpa que é o contrário. O glucagon vai tirar do fígado para o sangue e a insulina vai tirar do sangue de volta para o fígado, tá? Então, é um ciclo, a gente viu isso até um desenho que eu lembro direitinho. Quando a gente tem muita glicose circulando no sangue e a insulina, ela não consegue pegar essa glicose e levar de volta para o fígado, que é o papel dela, a gente tem um distúrbio aí, que é o distúrbio que a gente conhece que pode ser adquirido, que é o diabetes tipo 2, ou a pessoa já nasce com diabetes, que é diabetes tipo 1, né? E provavelmente, no caso da diabetes tipo 1, a pessoa não consegue produzir insulina no seu fígado. Ou a insulina que ela produz não cola com essa glicose. É como se fosse um esquema de chave fechadura, né? Da insulina ir lá, grudar nessa glicose e levar ela de volta para o fígado. E aí, quando a pessoa tem o diabetes tipo 2, que é um diabetes que a gente fala que ela é adquirida, essa insulina que está sendo produzida no pâncreas, às vezes a pessoa tem um alto consumo de glicose durante a vida toda, e aí o pâncreas ele não aguenta mais, né, aumentar aquela produção ali de insulina. E aí ele pode ou não produzir mais insulina, ou produzir em quantidade insuficiente, ou essa insulina passa a não ser mais reconhecida por essa molécula de glicose. Né? Então a gente tem um distúrbio aí nessa retirada de glicose do sangue pela insulina. Né? Então, é um processo que está relacionado diretamente ao consumo de carboidratos. No ramo das engenharias, gente, não sei se vocês já ouviram falar de engenharia de tecidos, a engenharia está muito desenvolvida, né? A gente tem até, por exemplo, engenharia clínica tá ganhando muito espaço também na área da saúde. Então, no ramo da engenharia de tecidos, eles fabricam fibras artificiais, tá? Para reconstituição de tecido, enfim, de membros e tudo mais. E aí a glicose é o principal metabólito aí para o crescimento celular. Outras importâncias, a gente sabe que o açúcar, ele tem diferentes poderes, né, de dulçor. A gente tem os açúcares que são mais doces, outros que são menos doces, e isso interfere no sabor e no aroma dos produtos. Eu já morei em Marília, não sei se vocês conhecem aquela bolacha Marilã, que é de Marília. E a cidade cheira biscoito. Biscoito que, sim, dá 4, 5 horas da tarde, aquele cheirinho doce de biscoito. Né? Da indústria que fabrica esses biscoitinhos de tudo quanto é coisa, da Marilã. E aquilo dá uma vontade de comer biscoito, só que com o tempo a gente enjoa, né? Não quer mais. Mas o aroma está influenciado aqui diretamente pela quantidade de carboidrato. Tanto que a gente tá, por exemplo, passa um bolo, qualquer um sabe que está sendo um bolo, né? Principalmente, você sabe até o sabor, é um bolo de chocolate, é um bolo de milho. Só da gente pensar num bolo de chocolate, ou num bolo de milho, num bolo de laranja, a gente consegue sentir aí uma memória do cheiro desse alimento, né? Então, isso é muito importante também. A gente também precisa fazer a determinação de açúcar nos alimentos pela questão da quantidade de sacarose. Então, às vezes, a legislação, dependendo do alimento, ela limita aí determinadas quantidades de sacarose que o alimento pode ter. Tá? Então, os testes existem também para esse controle sanitário. E, além de tudo, a questão de melhor momento para usar o carboidrato ali dentro do produto no desenvolvimento e também até que ponto esse alimento está pronto para o consumo, né? Vida de prateleira. Então, a gente precisa entender tudo isso. Isso é muito importante na enocultura, tá? A questão dos vinhos. Não são todas as uvas que são utilizadas para a produção do vinho, a gente sabe que existe uma ciência gigantesca em relação a isso, e o dulçor, né, a característica da qualidade de açúcares, a gente fala de grau Brix, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, que é o poder de doce do alimento, ele é muito estudado também em enocultura, tá? Bom, e uma outra aplicação que é muito importante é desmascarar algum produto adulterado, tá?
Então, a gente precisa utilizar essas análises, essas técnicas de determinação de carboidrato, e a gente vai ver que existem técnicas que são quantitativas e qualitativas, tá? Quando a gente fala da determinação de carboidratos nos alimentos, a gente tem dois tipos de amostras, basicamente. As amostras sólidas e as amostras que são ricas em lipídios e clorofila. As amostras que são sólidas, gente, elas precisam ter muito cuidado quando a gente vai fazer a trituração, né? A gente viu que quando a gente vai fazer uma determinação em composição centesimal de um alimento, a gente precisa, por exemplo, em lipídio, em proteína, umidade, cinzas, a mesma coisa, ter a menor tamanho de partícula ali possível para fazer essa determinação, né? Para que seja uma determinação mais completa. Tá? Só que aqui tem que tomar muito cuidado, assim como acontece com as outras análises, para que a gente não tenha uma mudança no conteúdo da umidade, tá? E para a gente não mudar a propriedade, a composição daquele alimento, senão a gente vai ter um resultado errado. As amostras que têm muito lipídio, clorofila, né? Clorofila, aqui falando de alimentos de origem vegetal, a gente precisa primeiro extrair com éter de petróleo esse lipídio, essa clorofila. Tá? Os carboidratos, eles são insolúveis em éter de petróleo. Então, aqui a gente vai conseguir tirar só o lipídio e a clorofila, deixando o restante, e aí segue com a análise. Então, é diferente, gente, vocês lembram que eu falei para vocês? Em lipídios, eu apresentei alguns métodos para vocês, falei algumas vantagens e desvantagens dos métodos. Proteínas, a gente viu que a gente tem um método oficial, né, que é Kildo. Em carboidratos, a gente não tem um método oficial, tá? E a gente não tem um método que consiga quantificar todos os carboidratos de uma só vez. Vocês viram que nós temos monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, a gente tem as fibras, né? Tem uma complexidade muito grande dentro dessa classificação de carboidratos, então a gente não consegue ter um método que faça toda essa classificação e essa divisão, toda essa quantificação de uma só vez, tá? Geralmente existe a combinação de 2 ou mais métodos. E aí a gente tem duas classificações aqui de açúcares que vale muito a pena na parte de indústria de alimentos, tá? Nossa, tem cheio de bichinho aqui em casa, acho que vai chover. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre açúcares redutores. O que são açúcares redutores? São aqueles açúcares, gente, que apresentam grupo carbonílico e cetônico livres, tá? Eles são capazes de se oxidarem em soluções alcalinas, tá? E os não redutores, eles não têm essa característica, tá? Eles só vão conseguir fazer isso depois de um processo. Então, quando a gente fala de quantificação de carboidratos num alimento, a gente vai saber primeiro, eu vou determinar um açúcar redutor ou não redutor, tá? Isso, gente, é muito de rotina de laboratório, de indústria. Algumas indústrias já têm algumas técnicas que eles já optaram como rotina, mas a gente ainda sofre, na literatura, tá, da carência de uma técnica padronizada para fazer essas análises. Então, a gente precisa primeiro entender o que é um açúcar redutor e o que é um açúcar não redutor. O açúcar redutor são, por exemplo, glicose e frutose, eles vão sofrer oxidação em solução alcalina, tá? Os outros que não sofrem, que não conseguem sofrer essa oxidação, a gente chama eles de não redutores, tá? Então, a gente precisa, aqui fala, né, que a gente não consegue ter um método único, padronizado. Só que, como a gente já tem essa complexidade na análise de teor de carboidratos em um alimento, a gente precisa garantir que a gente não vai ter os interferentes nesse alimento para prejudicar a análise, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é eliminar os interferentes, para não ter prejuízo nessa análise. Então, tem que ter, gente, uma solução aquosa dos açúcares livres, para depois a gente identificar e quantificar. Identificar e qualificar, tá? Então, a primeira etapa da análise dos carboidratos é eliminar os interferentes. Como que eu vou obter essa solução aquosa, né? O que seriam esses interferentes? O que eu vou tirar desse alimento? Pode ser pigmentos solúveis, pode ser aminoácidos, pode ser fenol, pode ser lipídios, pode ser proteína. Ou seja, qualquer coisa que não seja carboidrato, né? E água, tá? A gente não precisa preocupar com a água também. Então, a gente vai tirar aí essa solução aquosa
extraindo, né, tirando os pigmentos, aminoácidos, constituintes fenólicos, lipídios e proteínas. Como é que a gente faz isso, gente? Podem ser vários métodos diferentes, tá? Os mais usuais é a descoloração, um tratamento com resina trocadora de íons ou clarificação com agentes clarificantes, tá? Para poder tirar essas substâncias interferentes, então, do alimento. Então, essa é a primeira etapa. E aí, isso vale, gente, para qualquer análise de carboidratos, tá? Que a gente vai fazer em laboratório. E aí, a gente tem, então, os métodos qualitativos de identificação dos carboidratos e os quantitativos, tá? Os qualitativos para os açúcares já são baseados em reações coloridas que vão ser provenientes aí da condensação de produtos de degradação de açúcares. Então, são reações que vai falar se tem e se não tem, né? Toda reação que a gente fala, gente, método qualitativo. A gente viu essa questão de métodos qualitativos em uma aula e eu falei para vocês, toda vez que eu falo qualitativo, eu não estou falando em teor, eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade. E essa qualidade se refere a tem, não tem, tá? É presente ou é ausente, tá? Eu estou falando de sim ou não. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Tem ou não tem? Contém, não contém? Presente, ausente, tá? Então, a gente não está falando de quantidade. Então, nesses testes qualitativos de açúcares, o mais comum, gente, são as reações coloridas, que vão ser provenientes aí da condensação de produtos de degradação dos açúcares, tá? Esses produtos, o que é mais usual eles utilizarem é o hidroximetilfurfural em ácidos fortes com compostos orgânicos. Isso daqui é um detalhe, tá? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que a parte da determinação de carboidratos de um alimento qualitativa, quantitativa também, é extremamente química, tá? Química, química, química. São reações químicas. A gente pega um protocolo e vai seguir aí, porque, por exemplo, antrona, fenol, hidroximetilfurfural, são todos aí compostos estudados dentro de química orgânica, né? Que é a química que estuda aí a parte de carbono. Então, a gente precisa entender o conceito do negócio. Eu não vou exigir que vocês saibam esses nomes aqui de cor e entender essas reações químicas a fundo. Vocês precisam entender o conceito e o que isso vai significar aí no nosso alimento, tá? Na parte da nutrição. Os testes qualitativos, eles também podem ser baseados nas propriedades redutoras do grupo carbonílico. E o reagente mais conhecido é o reagente de Filling para fazer esse método qualitativo de identificação. Então, mais uma vez, gente, método qualitativo, ele não vai olhar teor, quantidade, tá? Ele vai olhar se tem, se não tem, presença ou ausência. Então, esses métodos, como que eles podem acontecer? Eles vão ser realizados aí em frações, então pode ser em cromatografia em papel, em camada delgada, em coluna, tá? São métodos analíticos aqui. Vai utilizar a ação de ácidos fortes, então geralmente é o sulfúrico, ou clorídrico, ou fosfórico, e vai levar aí os carboidratos a se decomporem. Na decomposição desses carboidratos, então, com o ácido, aí a gente vai ter a formação de alguns compostos. E aí a formação desses compostos, que é uma formação de compostos de cores diferentes, a gente sabe se tem, se não tem determinado carboidrato, tá? É bem legal. Então, as aldoses e acetoses, elas são decompostas formando o ácido levulínico, tá? As pentoses, eles formam lá no final furfural, e as metilpentoses, metilfurfural. Então, são reações qualitativas para dizer tem isso, não tem isso, tá? Pela cor que acontece aí nessa análise, pela formação de cor, tá? Da degradação desse carboidrato aí na presença de um ácido. E aí, gente, falando mais uma vez sobre os açúcares redutores. Ele vai ser, então, qualquer açúcar que, quando está numa solução básica, ele vai apresentar aí um grupo carbonílico livre aldeído, tá? Ele vai ter, então, essa capacidade de redução, sendo que todos os mono são redutores, tá? Alguns di são e alguns oligosacarídeos são, tá? Os principais redutores que a gente tem, a glicose, a maltose e a lactose. A sacarose, gente, ela pode se tornar um açúcar redutor, tá? Depende aí se ela vai sofrer por uma ação enzimática ou uma hidrólise.
para aí ela poder virar um monossacarídeo. Então, açúcares redutores, vocês vão sempre lembrar, os principais açúcares redutores que a gente tem é a glicose, maltose e lactose, né? São monossacarídeos. Então, os monossacarídeos são redutores, alguns disacarídeos são, tá? Mas os monos são. Os polissacarídeos, gente, não são açúcares redutores, tá? E os métodos quantitativos. Então, eu falei para vocês dos quali, agora a gente vai falar dos quantitativos. Então, os quantitativos, gente, eles vão, sim, me dar um teor, uma quantidade, um valor, né? Um número, tá? Então, por exemplo, se eu quero falar... por exemplo, tem uma xícara de café aqui. Eu quero saber se nesse café aqui tem açúcar. Se tem ou se não tem, eu posso aplicar um método qualitativo, tá? Agora, eu quero saber quanto de açúcar tem nessa xícara de café. Aí, eu vou ter que aplicar o método quantitativo, tá? Então, o método quantitativo, nós temos 5 principais métodos quantitativos para determinação de açúcares. Munson-Walker, ele vai ser baseado na redução de cobre pelos grupos redutores dos açúcares, tá? Esse aqui é só para vocês saberem que eles existem. Na prática, a gente não utiliza. Eu vou contar um segredo para vocês em relação ao teor, a essa determinação de carboidratos. Lane-Anion é um método titulométrico, tá? Que ele também é baseado na redução de cobre. O sumogui que fala, sumogoi. Tem gente que fala sumogoi, tem gente que fala somogui, tá? Eu acho que o correto é sumogoi, que eu vejo mais falar. Ele é um método microtitulométrico que também vai ser baseado aí na redução do cobre. Agora, os métodos cromatográficos, gente, eles são métodos mais bem aceitos na literatura, tá? A gente tem cromatografias de alta eficiência, que ainda falo, né? Cromatografia líquida de alta eficiência. É o que a gente chama de HPLC, High Performance Liquid Chromatography, em inglês, tá? HPLC, que é sinônimo de CLI, que é cromatografia de alta eficiência. Cromatografia líquida de alta eficiência, CLI. É sinônimo de HPLC, que é sinônimo de cromatografia líquida, tá? E a gente tem a cromatografia gasosa, que vocês vão ver como CG, tá? Professor, onde eu vou ver esses nomes? HPLC, CLI, CG, vocês vão ver esses nomes quando vocês estiverem fazendo leitura de artigo. Fala, a gente determinou carboidrato por HPLC, tá? E vocês sabem que é a metodologia que foi aplicada para fazer essa determinação. HPLC, gente, cromatografia líquida de alta performance, de alta eficiência, ela é usada também para determinação de outros compostos nutricionais, tá? Ela pode ser usada, por exemplo, para determinação de vitamina C. Então, é um método cromatográfico de grande exatidão, muito utilizado em artigo científico, mas é caro, tá? Muito caro. E aí a gente tem os métodos ópticos, que é a refratometria, polarimetria e densimetria. Dentro da refratometria, tem um método que a gente usa, que é o grau Brix, tá? É para determinar grau Brix. Você tem um refratômetro, que ele é um aparelhinho assim, e aí você pega esse aparelhinho e coloca uma gota do alimento que você quer, tá? E você olha como se fosse um binóculo. Você olha e ele vai te dar o grau Brix do alimento. O que é o grau Brix? É o grau de doçura daquele açúcar, tá? Então, a gente usa... Por exemplo, eu já usei para identificar o teor de a doçura de determinados frutos, tá? Então, eu estou comparando a maturação de um fruto. Então, por exemplo, eu quero saber se, se o limão é verde, né, imaturo, ele é tão doce quanto o limão maduro. Será que existe uma diferença de doçura entre os estágios de maturação do limão? Então, eu posso olhar ali pelo refratômetro, olha o grau Brix, que é o grau de doçura daquele fruto, ou de qualquer alimento, para saber essa questão de doçura, tá? É muito utilizado e é bem simples. Você só coloca a gotinha do negócio ali e faz a leitura do grau Brix daquele alimento. É bem legal. Bom, os métodos, gente, mais utilizados, é o que eu falei para vocês, né? A escala Brix é muito utilizada, é um método refratométrico, é só olhar que você consegue ver o grau de doçura daquele alimento. Esse método Somogyi-Nelson,
Ele é um método espectrofotométrico, então ele depende de um espectrofotômetro. O espectrofotômetro, gente, é um aparelho, eu acho que lá no laboratório tem, ainda vou mostrar para vocês. Ele faz a conta pelo comprimento de onda de luz infravermelha que passa pela amostra, tá? É bem legal. Eu já usei espectrofotômetro para fazer teor de antioxidante em frutos, né? Então, tem toda uma teoria, você usa determinada metodologia, tem o comprimento de onda certinho que você coloca, e aí ele faz a leitura dentro do mesmo comprimento de onda, quanto que ele vai ter ali por cada amostra, e a gente faz toda a conta. Então, o espectrofotômetro também é um aparelho que dá para fazer várias análises, tá? Não só aqui para esse método de Somogyi-Nelson, tem outros métodos para outros teores, outros compostos nutricionais. Essa reação de Feeling, gente, de Lane-Einel, é um método titulométrico também bem falado, aqui no livro até fala bem dele, eu achei bem legal. Quer ver? Aqui. Eles colocam o açúcar, gente, numa bureta, né, que é aquele negocinho assim, aquela coluna de vidro, que tem uma torneirinha no final, vou mostrar para vocês na aula prática. E aí colocam soluções de Feeling, né, por isso que é chamada de reação de Feeling. E aí eles fazem aí por titulometria para ver a mudança de cor que acontece de acordo com esse reagente de Feeling, para identificar a quantidade. Aí, dependendo da quantidade que for do reagente, toda a continha certa, você sabe a quantidade de determinada quantidade aí que você vai ter de açúcar, tá? E é importante, por exemplo, aqui em Feeling, reação de Feeling, que não pode passar de 3 minutos para fazer essa titulação, porque se passar, você começa a ter degradação dos açúcares. Então, tem toda uma metodologia envolvida. E são métodos utilizados nas indústrias, tá? Alimentícias, praticamente todos eles. E aí, o segredo que eu ia contar para vocês. Geralmente, gente, pelo menos na faculdade de nutrição da UFG, que eu fiz pesquisa, a gente não tinha métodos padronizados. Alguém falou comigo? Ok, Cindy. A gente não tinha métodos padronizados para essa quantificação de carboidrato, né? Porque são métodos caros, a gente não tinha cromatografia para fazer, a gente não conseguia fazer para determinar os carboidratos totais. Então, o que é aceito na literatura para pesquisa, para até mesmo indústria de alimentos? A gente pode fazer por diferença, tá? Então, nas tabelas de composição de alimentos que a gente tem, os dados que nós temos de carboidratos totais é a diferença. O que eles fazem? Pega o percentual de água, que é determinado na umidade, a quantidade de proteína, de lipídios, de cinzas, e subtrai de 100. O restante é carboidrato. Então, vamos lá, eu estou com a minha xícara de café. Eu pego aqui o que eu tenho de água, de proteína, de lipídio, de cinzas, né? Água, a gente consegue fazer por umidade. Proteína, Kilden. Lipídios, pode ser Soxhlet, pode ser Goldfish, pode ser... Não, gente, pode ser Soxhlet ou Blydeyer, né? Lipídios. E cinzas a gente faz em mufla. Então, são métodos que já estão padronizados na literatura. Subtrai de 100, o que sobra só pode ser carboidrato, tá? Então, o alimento não vai ter nada além do que isso. Então, esse é um método que a gente fala carboidrato pela diferença, carboidratos totais, tá? Porque aqui a gente está falando de todos os carboidratos, todas as classes de carboidratos. Podem ser determinados por diferença, tá bom? Então, é aceito, é publicado em artigo científico. Eu coloquei para vocês um trabalho, uma dissertação de mestrado, que a menina fez uma revisão desses métodos de determinação de carboidrato em frutos. E eu achei bem legal o trabalho dela, porque é uma revisão, tá? Inclusive, ela mostra essa classificação aqui que eu mostrei para vocês, ó, no começo da aula, essa aqui, ó. Essa classificação aqui que eu mostrei para vocês. Ela mostra essa e a outra do lado para fazer uma comparação, tá? Então, deem uma olhada, é bem legal. Eu gostei bastante da dissertação dela de mestrado. Deixei lá para vocês olharem. Perdi até o que eu estava falando.
Então, ela fala dessa questão da determinação de carboidrato pela diferença, tá? Nas tabelas de composição que a gente tem, que a gente usa, é tudo pela diferença. A gente não tem viabilidade ainda científica e de métodos padronizados e financeira, tudo para fazer essa determinação de uma outra forma de carboidratos totais, tá? Ah, não, eu quero ver açúcares redutores. Aí a gente já tem um método mais específico. Ah, eu quero ver açúcares não redutores, né? Amido, quero ver celulose, aí tem um outro método, né? Mas para olhar carboidratos totais, ainda a gente não tem um método oficial, real para fazer, tá? Então a gente faz por diferença. E aí, no rótulo, gente, eu até falei para vocês na aula de lipídios, a nossa legislação, ela obriga que as tabelas nutricionais contenham, né, no rótulo dos alimentos, carboidrato, proteína, lipídio, fibra, sódio, né? Lembre que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, na aula de proteínas. Só que no caso dos carboidratos, gente, eles precisam ser apresentados como valor total, tá? Eles não vão ser classificados, vou pegar meu negócio. Eles não vão ser classificados como poli, di e monossacarídeos, até porque a população, no geral, não tem esse conhecimento, né? Se eu virar para vocês e falar assim, gente, o que que é sacarose? Ah, professora, é um disacarídeo. Vocês sabem que o disacarídeo, o que é uma sacarose? É glicose com frutose, vocês já sabem. Mas não é todo mundo que sabe, né? Então, esse tipo de informação que para a gente vai se tornando óbvia, para as pessoas não é. Então, nos rótulos, tá? E outra coisa também, gente, a gente não consegue fazer essa classificação aqui porque a gente não tem metodologia ainda padronizada, né? Então, o que vai vir no rótulo é o valor de carboidrato total, tá? E acreditem, é tudo feito por diferença. E aí eles usam, né, o fator de Atwater, que é 4 kcal por grama de carboidrato para transformar em valor energético. Então, para fazer o rótulo do alimento, gente, vocês sabem que a gente pode fazer com a tabela de composição. Então, por exemplo, eu criei uma receita de, sei lá, criei uma receita de, não sei, qualquer coisa, de café diferente aqui. Então, eu vou ver lá quanto que eu tenho de... Eu vou pegar o café, né? O café pó. Vou ver se eu coloquei açúcar, coloquei chantilly no meu café, coloquei leite condensado. E aí vou fazer meu rótulo nutricional. Posso fazer pela tabela, tá? Fazendo esses fatores de conversão sem problema nenhum. Então, no rótulo do alimento, tem que ter a quantidade de carboidrato total. É obrigatório. Não precisa estar dividido entre a classificação dos carboidratos, beleza? E aí, gente, só para fechar aqui, a nossa aula, então, a gente tem que, né? O que vocês vão lembrar na hora de estudar? Vocês precisam saber enumerar as classificações químicas dos carboidratos e a importância para a saúde, os métodos de identificação e análise da composição de carboidratos e os resultados da análise inserida em rótulos de alimento. No caso de carboidrato, gente, rótulo não tem muito segredo, né? Isso aqui a gente até viu esse rótulo aqui atrás. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Então, quando eu estou olhando aqui um rótulo, eu tenho 22 gramas, né? Uma barra, a porção. Eu tenho 22 gramas. Em 22 gramas eu tenho 18 de carboidratos. 18 vezes 4 vai me dar 18 vezes 4 vai me dar 84 quilocalorias, tá? Proteínas, a mesma coisa. Desculpa, gente, 18 vezes 4 não vai dar... Desculpa. Vocês vão fazer 18 vezes 4, 1 vezes 4 e 9 vezes 1,1 para vocês saberem quanto que vocês têm de calorias. Vai bater com o que está aqui, ó. O valor energético total. Tá? Então, para fazer o cálculo do valor energético total no rótulo, a indústria utiliza os valores de macronutrientes, carboidrato, proteínas e gorduras. E é obrigatório ter no rótulo, né? Outra coisa que tem que ter no rótulo, fibra, sódio, que eu falei para vocês. Dependendo do alimento, é obrigatório ter cálcio também, tá? Aqui no caso, gente, uma informação desnecessária que está fazendo feiura, colesterol. Não precisava ter colesterol aqui. Tá? Colesterol é uma gordura presente em gordura de origem animal. A gente está falando de uma barra de cereais. A gente não tem nenhum ingrediente animal aqui, né? Não tem nenhum. Estou até olhando aqui. Então, não tem sentido o colesterol estar aqui. É a mesma coisa da gente vender, por exemplo, óleo de soja. Vocês vão lembrar disso, óleo de soja. Aí vinha assim no óleo de soja. Óleo de soja, zero colesterol. Claro que não tem colesterol, é um óleo vegetal, não tem colesterol.
né? Agora, é diferente você pegar uma banha de porco e falar zero colesterol, aí não existe, né? Então, esses alimentos de origem vegetal não tem que ter nada falando de colesterol. Aí, redundância, você está fazendo propaganda com uma coisa que não faz sentido. Por isso que a gente não vê mais óleo de soja, óleo vegetal. Qualquer óleo vegetal escrito sem colesterol, porque não pode ter isso, tá? É bobeira. Aqui é a mesma coisa, não precisava de ser colesterol. Tá? Então, para fazer o teor calórico total dessa barra, você vai fazer aqui, pegar a grama aqui, ó, carboidrato vezes 4, proteína vezes 4, gordura vezes 9. E aí você tem o teor calórico aqui total. E aí ele apresenta em 100 gramas. Então, ó, eu achei demais. 22 gramas de barra, você tem 18 de carboidrato. Mas, enfim, tá? Então, o rótulo do alimento tem que ter essa obrigatoriedade aí, junto com a lista de ingredientes. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Não dúvidas? Gente, sim. Sem dúvidas. Ah, sem dúvida. Tô aqui. Sim, pode falar. Eu coloquei para vocês o pós-aula de exercícios de marca X, para vocês irem treinando para a prova. Mais uma vez, eu acho que até coloquei aqui no final da aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só compartilhando com quem chegou depois. Né? Semana que vem, a gente não tem aula síncrona, porque vocês têm a semana para fazer prova. Então, vocês têm 2 tentativas para fazer a prova. A prova são 10 questões. A data para vocês fazerem a prova é do dia 5 ao dia 11. Não estudem só pelos meus slides. Peguem o livro para vocês estudarem. Eu coloco para vocês muito material lá no Ava. Se, professora, eu não estou encontrando o livro de bromato na biblioteca virtual, até acho que a Lídia comentou que não está conseguindo acessar a biblioteca virtual. Por exemplo, da aula de hoje, eu tirei desse livro aqui que eu mostrei para vocês e coloquei na referência da aula, e também do livro do Saga, que é o mesmo livro que vocês têm na biblioteca virtual. Então, professora, eu não consegui, me avisem, tá? Falem com o Natanael me fala, tá? E aí eu coloco lá para vocês sem problema nenhum. Então, estudem, por favor, tá? É o primeiro ciclo, a gente tem 2 atividades, eu falei para vocês, eu corrijo as atividades que vocês fazem. Então, em respeito ao tempo que vocês gastam fazendo atividade, que eu sei que não é fácil, eu sei que vocês têm um monte de atividade de outras disciplinas para fazer, vocês têm vida, né, também, pessoal, enfim. Eu corrijo tudo que vocês fazem, tá? Então, tanto que esses relatórios mesmo, eu vou mandar para vocês de volta, porque, assim, é o primeiro contato que a gente tem, a primeira atividade que vocês fizeram para me enviar. Então, eu acho justo eu dar esse feedback para vocês, tá? Quem quiser, me pede por e-mail que eu mando o relatório corrigido. Porque o meu objetivo não é que vocês tirem nota ruim, muito pelo contrário, tá? Eu quero que vocês tirem só 10, mas para vocês tirarem 10, vocês têm que aprender. Então, se vocês aprenderem, vocês têm que fazer. Aí vocês fazem, eu corrijo, tá? Eu acho que é um ciclo que caminha bem assim. Então, estudem. O pós-aula, gente, eu vou deixar aberto para vocês até semana que vem, tá? A princípio até o dia 6, mas eu vou confirmar com a Cíntia. Se ela falar que é para ficar até o dia 11, sem problema nenhum, eu deixo até o dia 11, tá? A princípio vai ficar aberto até o dia 6, que é o dia da nossa disciplina. Mas eu vou confirmar com ela e aviso o Natanael, ele passa para vocês. Então, estão todas as atividades abertas, tá? Não deixem de fazer, por favor. E aí lá, pelos exercícios, fazendo os exercícios, vocês estão estudando para a prova, tá? Então, tentem fazer. Se tiver dúvida, pega lá o livro, pega os slides, revê a aula, vocês vão conseguir fazer, tá? Se tiver dúvidas, podem falar comigo, fala com o Natanael me passa, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu acho que eram esses meus recados da nossa aula, gente. Alguma dúvida de bromato? Que eu quero falar uma coisa com vocês de nutrição e dietética. Ou nenhuma dúvida de bromato? Professora, aquela atividade dos olhos da pesquisa não era para entregar hoje, né? Não, vai ser tudo para o dia 6, Júlia. Professora, então eu te mandei uma mensagem e a senhora ignora. Tá bom. Não sei aonde não, mas tudo bem. No WhatsApp, eu ia perguntar se podia entregar até depois de meia-noite, porque eu tava... Ah, tá.
Não, é até dia 6, gente. Aí, aproveitando, os prazos, nossos prazos estão bem grandes, né? Tá tudo pro dia 6. Então, dia 7 eu não recebo, tá? Se a Cíntia falar que é para ficar até dia 11 o pós-aula aberto, vai ficar até dia 11. Se ela falar que é até o dia 6, vai ficar até o dia 6. Aí, dia 7, eu não posso considerar mais. A mesma coisa, se for dia 11, Professora, dia 12, eu não posso considerar. Deus toque no coração de vocês que fique até o dia 11, sério. Vou ver se eu consigo mandar Porque a mensagem aqui. situação dá muito complicada. Tá, deixa Amém! eu perguntar para ela aqui, que se ela me responder, eu já falo para vocês agora, senão eu já mando mensagem para o Natanael assim que ela me responder, tá? Por que que eu não sei falar para vocês? Eu não sei ainda, ela me falou para eu olhar no calendário, mas eu não consegui a data que eu tenho que lançar as notas. Então, para eu lançar as notas, eu tenho que corrigir todas as atividades. E eu, por exemplo, eu ministro 4 disciplinas. Então, e tá todo mundo entregando atividade só na semana que vem. Aí eu vou confirmar só essa questão de prazo para lançar a nota. E se ela falar que até dia 11, vamos até dia 11, né? Mas eu aviso vocês, tá? E aí, assim, gente, se o prazo for esse, aí no outro dia não dá mais, tá? Só cuidado, porque vocês sabem que quando é para... Peraí. Ah, tá. Quando é para... Até perdi. Deixa eu mandar mensagem para a Cíntia, que senão eu fico falando um monte de coisa com vocês ao mesmo tempo. Tá, assim que ela me respondeu, eu falo aqui para vocês. Esqueci que eu tava falando. Jesus amado, cabeça horrível. Esqueci total. Mas, enfim, se for até dia 11... Ah, lembrei que eu tava falando. Se for até o dia 11 ou se for até o dia 6, não deixem para a última hora, porque pode acontecer alguma intercorrência, né? Tem uma colega aqui que tá trocando um poste na rua da casa dela, às vezes acontece de acabar a energia, então não deixem para a última hora, tá? A gente tem que contar com os imprevistos nesses prazos. Deixa eu agora falar uma coisa com vocês de nutrição e dietética. Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre cálculos, até cálculos que vocês já viram provavelmente em nutrição básica, nutrição humana básica, um nome assim de uma disciplina que até a Cíntia me passou. Aí, eu falei com a Cíntia e a gente vai disponibilizar para vocês a ajuda da Ana Clara. Ana Clara tá aí? Tô, professora. A Ana Clara, ela tem feito as atividades, ela até me passou já algumas respostas e aí estava tudo certinho. A Ana Clara teve um bom desempenho nessa disciplina que vocês fizeram antes de nutrição e dietética. Então, pensando até mesmo para ajudar vocês, porque muitos de vocês às vezes têm vergonha de perguntar para mim, ou acaba que eu demoro para responder, enfim. Então, a Ana Clara vai ficar com vocês como monitora para ajudar a tirar essas dúvidas, principalmente de cálculos, tá? E aí, a gente queria ver com vocês, ela vai ter disponível 2 horas na semana para tirar dúvidas, ajudar vocês em relação a essas coisas. E aí, ela até disponibilizou 3 opções de horários. Deixa eu achar aqui. Para ver com vocês o que seria melhor para vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante vocês terem uma pessoa que está fazendo a mesma disciplina para apoiar, para tirar dúvidas. E cálculo é uma coisa que geralmente confunde a cabeça mesmo, né? Ainda mais que a gente tá fazendo tudo à distância e não tem como a gente parar para esperar as coisas voltarem para o presencial, né? Então, eu vou colocar aqui no chat 3 opções de horários que a gente pode ter esse plantão de dúvidas aí com a Ana Clara, tá? Eu não vou participar, tá, gente? É uma coisa de vocês. Não é obrigatório também vocês participarem, é uma ajuda que ela vai poder trazer para vocês. Então, eu vou colocar aqui opção 1, opção 2, opção 3 de horários. E aí, vocês podiam votar, por favor, para a gente poder definir isso já todo mundo junto. Aí eu coloquei aí para vocês. Se vocês quiserem ir anotando aí no chat, eu já vou contando aqui. Tá bom? Porque aí eu acho que vai ser uma ajuda grande
nessas dúvidas que vocês têm da disciplina, tá? Opção 3. 3. Gente, se vocês preferirem, por exemplo, um dia ser às 2 horas e outro dia ser às 4, por exemplo, podem falar também, que aí a gente, né, o que for melhor para vocês também. Acho que a 3 ganhou. Pelas minhas contas. Então, vai ser segunda e quarta. A 3 ganhou. Segunda e quarta, das 16 às 17 horas, tá? A Ana Clara vai ficar para auxiliar vocês com as listas de exercícios, tirar dúvidas. E aí, assim, gente, eu não sei tudo, né? A Ana Clara tá fazendo a disciplina junto com vocês. Então, ela também não sabe tudo. Mas, por exemplo, os exercícios que eu já passei até hoje, ela já fez, eu já corrigi, já tá tudo certo, então ela consegue ajudar vocês, tá? Então eu vou estar sempre supervisionando também. A ideia é que vocês tenham essa colaboração aí entre vocês, formem grupos de estudos para tirar a dúvida, tá bom? A lista de exercícios de nutrição e dietética vai entrar aquele exercício de equivalentes que eu passei no Excel, e aí eu tô terminando de digitar a lista maior, tá? Eu ainda não postei. Mas aí lembrando que vocês vão ter aí até outra semana para fazer, e a gente vai fazer essa lista também juntos na aula de quinta-feira. Então, a aula de quinta-feira vai ser a aula de exercícios, tá? Então, participem, se preparem, eu vou colocar a lista lá para vocês. Acho que amanhã eu consigo colocar, era para eu ter colocado antes já, gente, mas a lista é grande e eu estava elaborando as provas também. É muita coisa, mas vai dar certo. Então, eu vou colocar a lista para vocês antes da aula. A gente vai resolver mais ou menos essa lista junto, igual a gente fez com a de NDPCal, aquele exercício, tá? Então, assim que eu colocar lá, eu aviso vocês também. Ana, amanhã você já tem disponibilidade para começar? Já sim. Então, Se o então pessoal amanhã já quiser, a gente já começa. Beleza. Então, amanhã já tem, tá, Júlia? Que a Júlia está aqui perguntando. Aí eu vou ver com a Ana Clara se eu consigo gerar um link pelo Zoom para vocês, ou se vocês geram por outra ferramenta. Eu vou conversar com a Ana certinho e a gente avisa vocês, tá bom? E o pós-aula de bromato de hoje já está lá na plataforma da aula de carboidratos. Deixa eu fazer a lista de chamada de vocês de novo, antes que eu me esqueça. Professora, Oi? a lista de equivalentes também vai ter que mandar junto com essa lista grande? Aham, ela vai fazer parte, tá? Eu vou só estruturar ela melhor lá, mas ela vai fazer parte. Tá bom, envia os dois até semana que vem. Oi? Aí enviar as duas listas até semana que vem também. A de equivalentes vai fazer parte dessa listona, que vai ser para semana. Ela vai estar nela. Isso, vai estar nela. Entendi. É porque eu tinha visto aquela planilha lá, aí eu pensei que era separado. Se vocês já quiserem ir fazendo aquela lista lá, pela planilha, pode fazer que vocês já vão aproveitando, vai ganhar tempo depois. Tá bom. Tá? Deixa eu abrir aqui meu sistema, só para a gente fazer a chamada. Vamos lá, gente. Bromato. Hoje eu fiz a prova de bromato. Vocês vão tirar 10. Aline Ferreira, tá aí? Presente. Ana Carla Rodrigues. Não? Ana Luísa. Também não. Anderson. Presente. Ana Carolina Martins. Não. Ana Clara tá aí. Anne Beatriz. Presente. Cindy. Acho que é a Cindy. Presente. A Cindy deu certo, que bom. Daiane Costa. Não, Duda, não foi não. Não? Daniela. Oi, Mônica, tô te ouvindo. Tá.
Daniela Rodrigues. Presente. Obrigada. Daiane da Silva. Não? Gente, a Cintia ainda não me respondeu. Assim que ela me responder do prazo, eu aviso o Natanael e aviso vocês, tá? Daiane da Silva não tá aí, né? Eulália, acho que tá. Presente, professora. Professora, Oi. a Heloísa participou um pouco da aula, mas ela teve que sair porque foi pro hospital, tá bom? Eita, obrigada. Fernanda de Souza. Não. Fernanda Lobo. Presente. Franciele. Presente. Deu certo. Obrigada. Ellen Cristina. Presente. Obrigada. Heloísa Ferreira. Não. Isabelle Aguiar. Presente. Obrigada, Isabelle. Ué, a Heloísa estava aqui no começo. Será que ela caiu? É que foi pro hospital, professor. Ah, Heloísa, meu Deus. Obrigada, gente. Minha cabeça está horrível. Isabelle Aguiar está. Isabelle Gonçalves. Presente. Obrigada. Jéssica Assis. Não? Júlia. Presente. Obrigada. Lana. Não. Lídia. Acho que a Lídia estava com problema na conexão. Presente. Certo. Luanda. Presente. Obrigada. Marcela. Marcela estava? Será que ela caiu? Ela estava aqui. A Mônica está aqui, que ela abriu o microfone. Tá aí, né, Mônica? Sim, professora, estou aqui. Presente. Mariana. Obrigada, Mônica. Presente. Obrigada, Mariana. Micaelen. Presente. A Milena Macedo chegou? Cheguei. Milena Bento. Presente. Obrigada. Natanael tá aí. Presente. Pamela. Presente. Obrigada. Samara. Presente. Obrigada. Sara. Não? Tieme. Presente. Obrigada. Valéria. Presente. Obrigada. Vitória. Vitória tá aí? Não, né? Não. O Alina Presente. e o Érica. Professora, presente. Na primeira chamada não deu para me responder, eu estava dirigindo. Ah, beleza. O Natanael me avisou, Érica. Obrigada. E a Vitória acabou de mandar aí no chat. Que tá aí. A Vitória? É. Ah, beleza. Obrigada. Obrigada por ter avisado. Nada. Bom, gente, então é isso. Boa prova. Façam tranquilo. Professora, eu tô aqui. Você falou meu nome? Falei. Onde você tava, Marcelo? Eu tava no banheiro, eu voltei agora. Tá bom, tudo bem. Obrigada. Professora, eu queria te perguntar um negócio, mas não tem nada a ver com a aula, não. Pode perguntar, se eu puder responder em público, pode perguntar em público. É porque eu e minha mãe queria fazer uma geleia. E aí, aqui em Silvânia, nós não achamos pectina para comprar. E aí a gente foi numa lojinha que vende essas coisas natural, e aí ela falou sobre a goma xantana. Serve também, assim, é meio que a mesma coisa. A parte... Porque aí a gente não tinha conhecimento, aí eu nem comprei. Serve sim. A parte nutricional, elas são substitutos. Natanael, você sabe se muda a parte de
a parte culinária mesmo? Ela pode pegar um aspecto de gelatina, né, com a goma xantana, se passar da quantidade. Outro ingrediente que a gente usa também, caso você não encontra, é a glucose de milho. Ah, sim, às vezes essa vai ser mais fácil de encontrar, eu vou ver. A glucose de milho, além dela ser mais fácil de ser encontrada também, ela é mais barata. Se for para revenda, Tá bom, então. Qualquer dúvida, então, eu te mando mensagem, Natália, já que você entende. Nosso pode ficar à vontade, estou à disposição. Então, tá bom, obrigada. Em termos de composição, são iguais, Aline, mas aí a parte de gastronomia mesmo, o Natanael vai ser mais do que eu como nutricionista. Tá bom, gente? Certinho, obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela aula. Qualquer coisa estou à disposição, tá bem? Se cuidem. Oi. Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp, é porque eu quero saber como é que vai ficar a minha situação. Tá. A gente conversa. Quase, né? Tá ok. Não, a gente conversa. Tá? Obrigada, gente. Até quinta. Até quinta. Boa noite. Boa noite. Descanso. Obrigada, professora. Boa noite. Até quinta. Obrigada, gente. Tchau.